Neste vídeo eu vou apresentar um pequeno exemplo sobre a propagação de incertezas. Então vou fazer uma breve revisão aqui. Se a gente tinha uma função f que dependia de diversas variáveis, por exemplo, x1, x2, x3 até xn, a gente podia determinar a incerteza de f, que eu vou chamar aqui de uf, através da seguinte equação, que a incerteza de f ao quadrado é igual à derivada parcial de f em relação a x1, que multiplica pela respectiva incerteza da medição de x1, que no caso aqui é u de x1, mais del f del x2, isso ao quadrado, que vai multiplicar a incerteza de x2, que eu chamei aqui de u de x2 ao quadrado, e assim vai até a derivada parcial de f em relação a xn, que é a última variável, que multiplica sua respectiva incerteza também ao quadrado. Vou chamar aqui de u de xn ao quadrado. Então, essa é a equação para determinar a incerteza de uma grandeza que não pode ser medida diretamente. Isso quando ela é obtida a partir de outras grandezas. No caso aqui eu meço o valor de x1, sua respectiva incerteza, meço o valor de x2 e estimo sua incerteza também, vou medindo outras variáveis, até a última variável aqui que eu chamo de xn e meço sua incerteza. Daí eu calculo o valor de f a partir desses valores. E sua respectiva incerteza eu calculo a partir desta equação aqui. Então, agora o exemplo que eu vou considerar é o exemplo de um cilindro. Então, deixa eu desenhar o cilindro aqui. Então, está aqui o cilindro. Então, vamos supor aqui que eu estou interessado em determinar o volume desse cilindro. Então, para isso, eu venho aqui com uma régua, com um paquímetro, com um micrômetro, tanto faz. Venho aqui e meço o diâmetro desse cilindro, que estima a incerteza aqui, que vai, a incerteza da medição do diâmetro eu chamo de u de φ, e meço também a altura desse cilindro, que eu vou chamar de L. E quando eu meço esse valor de L, eu vou ter uma incerteza associada, que eu vou chamar aqui de U de L. Então, primeiro, vamos determinar o volume desse cilindro. O volume, como a gente conhece bem, é igual a área da base vezes a altura. A área da base é igual a π vezes o raio ao quadrado, que multiplica pela altura do cilindro, que é L. Então, o que é? Eu estou medindo aqui o diâmetro, não o raio. Então, primeiro a gente precisa achar o raio em função do diâmetro. Então, o raio está aqui, é a metade do diâmetro, ou seja, R é igual ao diâmetro dividido por 2. Então, substituindo esse valor de R nessa equação, eu obtenho aqui que... deixa eu escrever em amarelo. Aqui vai ser o volume, então, π vai ser igual a π vezes R, que é φ sobre 2, φ dividido por 2 ao quadrado, vezes L. Isso aqui então vai dar π φ ao quadrado vezes L dividido por 4, porque 2 ao quadrado é 4. Então, deixa eu escrever o volume aqui, π, só reescrevendo, φ ao quadrado vezes L dividido por 4. Agora, o que eu quero determinar é a incerteza do volume, U de V. Isso que eu estou interessado. Então, para determinar o valor da incerteza de V, basta utilizar essa equação aqui. Então, no caso aqui, eu vou ter... O volume vai depender de duas variáveis independentes, que é o volume... Desculpa, o volume não. O diâmetro, φ, vezes... E a altura do cilindro, que é L. Então, vamos fazer a conta aqui, ó. U de f, como que eu calculo isso? Ó, olhando essa equação aqui, eu tenho que derivar o valor da minha função aqui, que no caso é v. Então, del v, em relação à primeira variável, no caso aqui, no caso geral, é x1. Mas aqui eu vou chamar de φ, a primeira variável. Então vai ser del v, del φ, tudo isso ao quadrado, estão vendo aqui? Que multiplica pela incerteza de φ ao quadrado. Isso mais del v del
L, que é a segunda variável, isso ao quadrado, que multiplica pela incerteza de L ao quadrado. Então tá aqui. Para determinar a incerteza, o que eu preciso agora é determinar essas duas derivadas parciais, ΔV, ΔΦ e ΔV, ΔL. Então primeiro deixa eu calcular aqui o valor de ΔV, ΔΦ, a derivada parcial. Então, ó, o valor de V é dado por isso. Então, para calcular essa derivada parcial, eu posso tratar aqui todos os termos que não dependem de φ com uma constante. Então, quando eu fizer isso, vai dar aqui π vezes L dividido por 4. E aqui eu tenho um φ ao quadrado, φ ao quadrado. Isso aqui depende de φ, claro. Então, para derivar isso, eu uso a regra do polinômio, que eu tenho 2 aqui. Quando eu derivo, ele cai multiplicando, e aqui eu tenho que subtrair 1. Então, aqui vai ser esse ΔV, ΔΦ vai ter esse 2 aqui, que vai multiplicar π vezes L dividido por 4, e aqui o valor de φ. Então, fazendo isso, eu tenho aqui que tem um 2, eu posso cortar com esse 4, então vai ser π L vezes φ dividido por 2. Pronto, já obtive a minha primeira derivada parcial. Agora falta determinar ΔV, ΔL, que eu vou colocar aqui ΔV, ΔL. Isso vai ser igual a... Eu posso tratar aqui novamente as variáveis que não dependem de L, eu trato como uma constante. Então vai ser igual a π vezes φ ao quadrado dividido por 4. O L aqui está elevado a 1 quando eu derivo, ele cai multiplicando, subtrai 1 aqui que vai dar 0. Então L elevado a 0 dá 1. Então ΔV, ΔL é dado por isso aqui. Enquanto que ΔV, ΔΦ é dado por isso. Então, para determinar a incerteza, basta substituir esses dois valores aqui na equação acima. Então, vamos fazer isso. Opa! Então, aqui, ó, o f ao quadrado vai ser igual a ΔV, ΔΦ, que é igual a π L vezes φ dividido por 2, isso ao quadrado, que multiplica o de φ ao quadrado mais ΔV, ΔL ao quadrado, que é dado por isso aqui, ó, π vezes φ ao quadrado dividido por 4 ao quadrado, que multiplica o de L ao quadrado. Então tá aqui, essa é a equação da minha incerteza. E o volume é dado por isso. Então deixa eu reescrever aqui. O volume então vai ser igual, opa, já esqueci, π vezes φ ao quadrado vezes L que divide por 4. Então vamos π vezes φ ao quadrado vezes L que divide por 4. Então está aqui o nosso resultado, que nós estávamos interessados, que é determinar o volume do cilindro a partir do diâmetro e da altura do cilindro. Que quando a gente mede ele, a gente vai medir com incerteza o φ e o L. E a equação para determinar a incerteza do... Opa, ó, tem um erro aqui. Aqui não é F, aqui é V. Porque é o... Tá, deixa eu pegar a borracha aqui. Isso aqui é a incerteza do volume. Então, vou chamar aqui de U de V. Então, basicamente é isso. Volume e sua respectiva incerteza. Para achar os valores, basta substituir nessas duas equações que a gente tem. Então, é basicamente isso. Espero que tenha sido fácil de entender. Então, basicamente é isso. Até mais e até os próximos vídeos.